O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, para que este programa venha servir de fortalecimento espiritual para todos que dele participam, direta ou indiretamente. Derrame suas preciosas bênçãos sobre os nossos ouvintes e todos que fazemos este programa. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. E que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. Nossa gratidão a todos aqueles que nos enviaram mensagens de otimismo. Cada mensagem recebida é um estímulo e um encorajamento para fazermos cada vez melhor a obra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Continue conosco no programa 100% Gospel até o final deste programa, porque até lá muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. Estamos aqui no programa 100% Gospel pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Gente da gente que se liga na gente. Oswaldo Costa e sua esposa Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio. Um abraço para todos vocês. Meu amigo Roque, sua esposa Dona Maria, pastor Valdemir Souza, sua esposa a Luciete, seu Isaquinha, Dona Valdeni, um abraço para vocês todos. Um abraço aí para o Zequinha, o amigo do Oswaldo, sempre na casa do Oswaldo, batendo aquele papo bem gostoso, tá bom? A todos vocês, muito obrigado pela preciosa audiência. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Nós escolhemos para o tema de hoje, um pedido agradável. E o nosso texto básico está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que te faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Se você estivesse frente a frente com Deus, o que você pediria? Bem, a pergunta poderia pegar você de surpresa, levando a pedir um tempo para responder. Realmente, haveria em sua mente uma centena de respostas. Isso te levaria a uma luta terrível para vencer uma indecisão sem precedentes.
O rei Salomão estava diante de um sério dilema. Por ser novo ainda, ele se achava incapacitado para governar uma nação numerosa. Nessa situação, ele certamente precisava de alguém que o ajudasse na difícil missão. Vamos lá para o capítulo 3, versículo 9, do livro de 1 Reis, e vejamos o que ele pediu a Deus. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Mas a resposta de Deus foi maravilhosa. Como poderemos ver nos versículos 11 e 12. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não haverá teu igual, nem depois de ti o haverá. Olha, que pedido sábio, hein? Que pedido sábio. Ele não pediu riqueza, ele não pediu força, ele não pediu poder, ele não pediu que Deus eliminasse aqueles que o perseguiam, porque ele era muito perseguido. Salomão era muito perseguido. Qualquer pessoa no lugar dele ia pedir: ó Deus, destrói meus inimigos. Manda todos eles lá para o fogo eterno. Mas Salomão não fez isso. E por isso, Deus colocou Salomão diante de uma condição para que ele tivesse uma vida longa. Olha o que Deus disse para Salomão. Ele não negou o pedido de Salomão, mas ele impôs uma condição. Olha o que Deus disse para ele: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Está em 1 Reis 3:14. E veja que Salomão não pediu que Deus prolongasse os dias de vida dele, não. Ele não pediu isso. Mas Deus, vendo a capacidade, o comportamento, a vida daquele seu servo, ele deu uma vida longa. Mas Deus disse para ele: olha, tem uma coisa, é uma condição. Para isso você tem que andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos. Assim como fez seu pai Davi. Qualquer ser humano que estivesse ao lado de Salomão ficaria pasmado com o pedido feito por ele a Deus. Qualquer pessoa daria uma cutucada na tentativa de persuadi-lo a pedir riquezas materiais. Você que está nos assistindo seria um dos tais que olhava para Salomão e dizia assim: rapaz, que é isso? Pede riqueza, rapaz. Deus está colocando diante de você uma oportunidade para você pedir o que você quiser. Pede riquezas. Isso no pensamento humano. Até mesmo você que está nos assistindo não pensaria duas vezes. Ora, se Deus colocasse diante de você a oportunidade para fazer-lhes um pedido, e sabendo você que ele tem o poder de colocar diante de você um saco de ouro e brilhantes, você não pensaria duas vezes. Você não pensaria.
eu me coloco na sua posição. Eu dizia, ô Senhor, manda para cá. Porque o ser humano, ele é assim, é astucioso, é sonhador, gosta do que é bom e do que é melhor. E muitas vezes colocamos até a vida espiritual de lado para nos apegarmos às coisas materiais. Ao fazer um pedido surpreendente, Salomão fez o coração do Senhor se encher de alegria. Ele pediu um coração compreensivo, um coração que tivesse condições de julgar um povo rebelde. Ele precisava de um coração prudente, capaz de discernir entre o bem e o mal. Ele estava diante de um povo exigente, de um grande povo, ou seja, um povo que sabia o que queria. Veja que ele não disse um povo grande. Deus se agradou porque Salomão não pediu vida longa, nem uma sacola recheada de ouro brilhantes, e muito menos que Deus eliminasse os seus inimigos. Deus ficou tão feliz com a atitude de Salomão que foi muito além do que ele necessitava. Deu-lhe um coração sábio e inteligente e ainda disse, antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ou seja, nunca ia chegar nesse mundo um homem tão sábio quanto Salomão. Nos dias atuais, encontramos pessoas fazendo pedidos absurdos a Deus. Uns chegam ao ridículo de pedir-lhes um coração igual ao dele, como se Deus levasse isso a sério. Tem gente que tem a ousadia, a petulância de pedir a Deus um coração igual ao dele. Se o Senhor nos desse um coração igual ao dele, seríamos uma multidão de deuses, com poderes para colocarmos em prática até os mais terríveis pensamentos, inclusive a eliminação de quem nos fizesse mal. Salomão fez a melhor escolha. Escolheu algo que o colocaria à altura para realizar um reinado vitorioso, guardado e protegido por Deus. Ele não pediu um coração igual ao de Deus, mas um coração compreensivo e prudente. Um pedido bem feito sempre será agradável aos olhos do Senhor. São muitas as situações contidas nas Escrituras Sagradas em que Deus se sente feliz com os pedidos que lhe são feitos com sabedoria. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, Deus ouviu a oração de Salomão, mas ele colocou diante dele uma condição. O texto é bastante conhecido e muito citado, mas vale a pena repetir os versículos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus completou. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Notaram que, para atender à oração de Salomão, Deus fez algumas exigências? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem, se humilhar. Deus não gosta de prepotentes, de arrogantes, de egoístas, de egocêntricos, de gananciosos. Deus gosta de pessoas humildes. Se humilhar e orar e me buscar,
orar. Precisamos estar sempre em oração, conversando com Deus, colocando diante deles os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos sonhos, mesmo sabendo que Ele já sabe pela sua onisciência. E tem mais, Ele disse, se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, pense bem, não é qualquer pessoa que vai pedir a Deus e ser atendido por Ele, não. Primeiro, tem que se converter dos seus maus caminhos. Aí sabe o que acontece se você fizer tudo isso? Aí olha o que Deus disse. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele disse, eu ouvirei dos céus o seu pedido, as suas solicitações. E ele completou, depois de tudo isso, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pensa nisso. É por isso que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso aí se refere à oração de um justo. Agora, pare um pouco, pense, medite, reflita bem antes de fazer o seu pedido a Deus. E quando fizer, faça com fé e confiança no Senhor. E que Ele te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Meu amigo Eliezer Holanda, filho, Zizo, toda a sua família, seus filhos Dário, Keila e Pablo, obrigado pela audiência. Que recado maravilhoso você mandou para a gente, hein? Você está espalhando o nosso programa aí para os seus amigos. E o nosso programa está chegando aí na capital pernambucana de vento em popa. Graças a Deus, nós temos pessoas como você e todos aqueles que nos acompanham interessadas em fazer o bem para o nosso programa. Divulgando, propagando e levando ao conhecimento dos amigos. Um abraço aí para Cláudia Maria, Yaya, para Carol, para Du, para Gabi. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Um abraço aí para as irmãs Silene e Sildani, para meu primão, o primo Dário, Claudino, aí em Santa Rita, na Paraíba. Um abraço a todos vocês. Abaixo de Deus, vocês são os responsáveis maiores pelo nosso sucesso. E agora chegou o momento de prestarmos a nossa homenagem a uma grande cidade. No programa de hoje, vamos prestar uma homenagem a mais uma cidade mineira. Trata-se de Ouro Fino. Eu sei que quando se fala em Ouro Fino, logo vem a lembrança da história do menino da porteira. É isso aí. Mas a cidade tem muito mais a oferecer. Lá você pode se deleitar com várias igrejas, monumentos, praças, entre muitos pontos turísticos. Tem a Praça do Berrante, o Pavilhão das Malhas, o Monumento Menino da Porteira e a Pedra do Itaguaçu. Vamos saber um pouco da sua história? Tudo começou com um arraial que virou cidade lá pelos idos de 1748, tudo graças à descoberta de jazidas de ouro. Situada no sul de Minas Gerais, Ouro Fino só foi elevado à categoria de cidade em 1880. Mas a cidade já foi chamada de São Francisco de Paula de Ouro Fino. Sua fundação
teve a participação de navegadores, bandeirantes e descobridores, todos interessados nas riquezas locais. O conde d'Ávila, Dom Luís de Mascarenhas, capitão-general e governador da capitania de São Paulo, entre 1739 e 1748, achou que a localidade de Ouro Fino se encontrava em suas terras e passou a defendê-la, principalmente nas margens do Sapucaí. A cidade de Ouro Fino está limitada ao norte por Santa Rita de Caldas, ao sul por Bueno Brandão, ao leste pela Borda da Mata e ao oeste por Jacutinga. Esta está distante 459 quilômetros da capital mineira. Tem 33.700 habitantes. A cidade de Ouro Fino oferece aos seus visitantes diversas opções em relação ao lazer. Podemos citar turismo ecológico e esportes de aventura, tirolesa na fazenda Itaguaçu, canoagem, cavalgada, passeio de boia, pesca, trilha de bike e muito mais. Entre os seus mais famosos monumentos, encontram-se o do Menino da Porteira, que é um verdadeiro cartão postal da cidade. A Baronesa, na Praça Paulino Pauline. A estátua de Júlio Bueno Brandão. A Praça da Matriz, o Bateador, em frente à Prefeitura. Dois monumentos gigantes que despertam a atenção de todos que visitam Ouro Fino são o Boi Sem Coração, representando o boi que matou o Menino da Porteira, e o Berrante Gigante. É lindo o Berrante Gigante que está à sua disposição lá em Ouro Fino. Numa praça lá, muito bonito, o Berrante Gigante. Mas quem vai a Ouro Fino precisa de muito tempo para viver os momentos que a cidade oferece. Citamos como exemplos a festa italiana Círculo Ítalo-Brasiliano, realizada em maio, a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo, a Feira das Indústrias e Oromalhas. Em julho, o Festival de Interpretação de Música Sertaneja, quando é disputado o troféu O Menino da Porteira. Mas você não vai visitar Ouro Fino sem participar da trilha Menino da Porteira de jipeiros, gaioleiros e motoqueiros. E tem mais, a Festa do Peão em agosto. É muita emoção para ser vivida pelos visitantes desta maravilhosa e interessante cidade mineira. E se você deseja conhecer melhor esta linda e acolhedora cidade, aproveite e tenha momentos felizes. Além de tudo isso, você ainda vai receber um caloroso abraço dos ourofinenses, que, como o bom mineiro, ficarão muito agradecidos pela sua visita. Vai lá, vai! Faz uma visita a Ouro Fino e receba aquele abraço maravilhoso do povo daquela bela cidade. Alô, Ouro Fino! Aquele abraço! Gente da gente que se liga na gente, meu amigo Antônio Barros e sua família, Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, Roberto Felipe e sua esposa Edinalva, seus filhos Daniel e Samuel, um abraço para vocês. Meu amigo José Roberto e esposa, José de Arimaté Ribeiro, Zé Pindola, sua esposa, a vocês todos, obrigado pela audiência. Abaixo de Deus,
vocês fazem o sucesso do nosso programa, tá bom? E agora chegou aquele momento de uma palavra de fé e de esperança. Nós escolhemos o texto que está no Salmo 34, 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Veja o que o salmista está colocando diante de nós. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A pergunta que fazemos é: de que forma você louva o nome de Deus? Que música você canta? Quais as canções que saem dos seus lábios, da sua boca? São canções, são músicas, são hinos, cânticos de louvores ao nome do nosso Deus? Você bendiz o Senhor em todo o tempo? Ou você é daqueles que colocam Deus em último plano? Olha, escuta este conselho. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Tudo que nós fizermos em louvor do seu nome ainda é pouco. É por isso que eu digo para você, se você está com algum problema sentimental, seu namoro, seu noivado, seu casamento não estão indo bem, se você está com problemas financeiros, problemas profissionais, problemas de relacionamento, seu relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, com seus irmãos da igreja, não está indo bem? Olha, conversa com Deus, peça a orientação divina e com certeza Ele vai te orientar. Ele vai dizer como você deve proceder para resolver esses seus problemas. Não são problemas sérios. São problemas que Deus resolve, num piscar de olhos. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa em segredo e em silêncio com Deus. Eu tenho plena certeza. Ele vai te ouvir, assim como ouviu as orações de Salomão, de Davi e de outros homens que recorreram a ele nos momentos de angústia e de aflição. E se você está com algum problema na sua vida, não atente contra ela, porque a sua vida não lhe pertence. Ela é um presente de Deus. E a Deus pertence a sua vida. Então não queira o mal para a sua vida. Zele por ela. Cuide bem dela, porque ela é um presente de Deus. E você nunca vai receber um presente igual. Pense nisso. Medite sobre isso. Tá bom? Essa é a nossa mensagem de fé e de esperança. Gente da gente que se liga na gente, pastor Marco Antônio Ferreira Dias, pastor Marcos, aquele abraço. Doutor José Guedes, grande advogado, homem que conhece as leis. Arthur Rocha, sua esposa, Dona Lourdes, seus filhos e netos. Meu amigo Orlando Castro e sua esposa, Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus. Meu amigo Gênison, Dona Sônia, sua esposa, seu filho Kelvin. A vocês, muito obrigado pela preciosa audiência. Continuem conosco, porque abaixo de Deus, vocês fazem o sucesso do nosso programa. E agora, aquele nosso alerta. Jesus Cristo vai voltar. Não canse de ouvir este aviso. Não fique com queixa da gente. Ah, de novo isso? Você já disse isso várias vezes.
E vamos continuar dizendo. Porque Jesus Cristo vai voltar. E não depende da minha vontade nem da sua. E aqueles que duvidam, deixem de duvidar. Antes que Jesus Cristo volte, você precisa mudar de vida, mudar o seu rumo, sair do caminho largo e vir para o caminho estreito. Você que bebeu, não beba mais. Você que fuma, não fume mais. Você que é ganancioso, abandone a ganância. Você que é vingativo, abandone a vingança. Você que gostava de viver na prostituição, abandone essa vida. Você que adora ídolos que não têm vida e que nada podem fazer por você, deixe a idolatria. Se volte para Cristo. Volte o seu olhar para Deus. Mude o seu comportamento. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Porque Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. Aqueles que fizeram a sua vontade serão colocados à sua direita. Aqueles que não fizeram a vontade de Deus, não seguiram os passos de Jesus Cristo, serão colocados no lado esquerdo. Para aqueles da direita, ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Para aqueles que ele vai colocar à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E a pergunta que nós te fazemos é esta: o que é que você quer ouvir de Jesus Cristo? Vinde a mim ou apartai-vos de mim? A escolha é sua. Não vá pela cabeça de pessoas que não sabem o que quer, não sabem o que pensam. Olhe para Deus. Olhe para Cristo. Faça o possível e o impossível para renunciar às coisas que não agradam ao Senhor. Porque Jesus Cristo vai voltar. Eu volto a te perguntar: o que é que você quer ouvir de Jesus Cristo? Vinde a mim ou apartai-vos de mim? A decisão é sua. Fica a seu critério. Que Deus te abençoe. Você está conosco no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Se você tem algum trabalho para apresentar, manda uma mensagem de texto para o Nilton. Ele acaba de colocar aí o endereço para você entrar em contato com ele. Tá bom? Se você quer apresentar um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, se você quer apresentar uma poesia, um soneto, uma mensagem de otimismo, mande sua mensagem, faça o seu vídeo, mande na mensagem de texto para o Nilton e nós estaremos colocando aqui para o conhecimento de todos. Mostre o seu talento. Deus te deu um talento. Use-o para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso. Tá bom? Então nós estamos esperando que você mande o seu trabalho para que ele possa ser apresentado aqui a todos aqueles que nos assistem. Tá bom? Nós ficaremos gratos. Se você manda um trabalho para o nosso programa, você está contribuindo para que o nosso sucesso seja cada vez maior. Tá bom? Faz isso pra gente. Participa do nosso programa ao vivo.
E se você tem alguma história da sua igreja para contar, se houve um evento que a sua igreja realizou e você quer divulgar aqui no nosso programa, estamos à sua disposição. Manda o vídeo para a gente e a gente vai colocar no ar, tá bom? Fala com o Nilton. Ele estará pronto para lhe atender, tá certo? Nossa gratidão a todos aqueles que nos enviaram mensagens de otimismo. Cada mensagem recebida é um estímulo e um encorajamento para fazermos cada vez melhor a obra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Mais uma vez, nós mandamos e apresentamos a nossa gratidão a todos vocês que têm contribuído com o nosso programa. Mande as suas críticas, mande as suas sugestões. Nós estaremos prontos para recebê-los. Tá bom? Todo recado que você manda para a gente, o Zizo sempre manda mensagem para a gente, estimulando o nosso programa. Isso é bom. Isso nos estimula a fazermos cada vez melhor a obra do Senhor. Tá bom? Mas o que é bom dura pouco. Assim diziam meus avós. E como o que é bom dura pouco, nós chegamos ao nosso final do programa. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco. Que o nosso Deus maravilhoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Um abraço cordial de todos nós que fazemos o programa 100% Gospel. E se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Tchau, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus nos permitir.